Olá, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Edronecast. Eu sou Edivaldo Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber um dos nomes que, posso dizer com tranquilidade, que vem causando muito rebuliço e mudando como o e-commerce funciona no Brasil. Então hoje eu recebo Di Santana. Di, se apresenta para o pessoal de casa, por favor. Primeiramente, o prazer é meu estar aqui falando contigo, já acompanha aí todos os podcasts que você grava. Para mim aqui está sendo uma honra participar com você demais. e trocar ideia. Galera, Di Santana, 18 anos de e-commerce, um cara que busca sempre inovar e sair do mais do mesmo. E essa inovação, esses testes, vem trazendo resultados bem legais que a gente vai comentar hoje aqui. Maravilha. E aí, para ter um nome de peso como esse na mesa, hoje a gente vai começar já desmistificando algumas coisas. Então, para quem já leu aqui na thumb, sabe que o nosso tema de hoje é... E aí eu já faço a pergunta para você, Di. Conversão é sorte ou é estratégia? Na minha opinião, conversão é pura estratégia, cara. E aí, já que a gente vai para o lado estratégico, como que a gente olha, estrategicamente falando, para um funil, para um e-commerce, para uma operação focado em conversão? Legal. Bom, eu sempre falo que a pressa é inimiga da conversão. É uma frase que eu gosto, né? Porque as pessoas querem ter resultado rápido. E o resultado rápido, ele sempre vem, às vezes, de uma receita pronta que já todo mundo segue. A conversão ela é uma estratégia que, muitas das vezes, ela é desenhada e inovada para o teu segmento, algo que você descobre. Eu sou muito a favor de diferenciação para gerar conversão. Ou seja, quanto mais a gente faz coisas novas, mais a gente chama atenção e mais chance a gente tem de conversão. Então, eu gosto muito de perder mais tempo explorando quais são ali os fatores de diferenciação. Eu acho que aqui no podcast a gente vai ter a oportunidade de conversar sobre diversas ações que eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo não fizeram ainda e podem surtir efeitos super positivos. Sim. Então, em resumo aqui, para te esclarecer a minha opinião, a conversão ela vem da estratégia de diferenciação que é aplicada no negócio. Então, a gente enxerga um negócio, entende o que eu posso fazer de diferente naquilo para que eu chame a atenção do público e da audiência e tenha mais resultado e impacte mais. Certo. E não necessariamente seguir uma receita pronta que segue essa estratégia aqui de tráfego pago que você vai dar certo. Eu não acredito muito nisso. Bom, é engraçado, porque assim, infelizmente ou felizmente, para quem está ouvindo a gente, eu tenho me tornado o inimigo número 1 dos gurus do tráfego pago. E eu falo isso, e a gente até estava brincando aqui no off, exatamente porque tem muita gente hoje que fala que o tráfego é o core de um e-commerce. Que sem o tráfego, o e-commerce não funciona. E aí eu queria exatamente vamos tirar essa pedra do caminho. Beleza, eu tenho ali uma pessoa fazendo tráfego, eu gestoro o meu tráfego, uma agência cuidando do tráfego, mas o que garante que o tráfego vira conversão? Ok. Eu falo que o tráfego ele é a grande droga do e-commerce. Por quê? Porque ele vicia um e-commerce de um jeito assim que chega a escravizar. É muito comum hoje eu conversar com donos de e-commerce que dependem 60%, 70% de tráfego pago. Para pensar, o cara criou um negócio que se um dia uma campanha desligar, o negócio dele acaba. Eu falo isso com tranquilidade. Isso é bizarro. Quem tá seguro no e-commerce hoje é aquele que consegue fechar a torneira de dinheiro do tráfego pago e se manter vivo. Ok. Porque muitas vezes, e aí é uma discussão que eu sempre levanto, o tráfego, ele faz parte do custo, muitas vezes, da operação. Total. Mas muita gente não consegue diferenciar quanto daquele investimento efetivamente tá dando retorno. Porque é até um ponto que eu gosto de salientar e eu gostaria da sua opinião. Existem lojas que vendem produtos. E quando a loja só vende um produto, o cliente vai lá atrás de um produto. Ele não vai atrás da marca, ele não vai atrás do branding, ele não vai atrás da experiência de compra. E nisso, tudo bem, eu entendo que o tráfego ajuda. Quem está procurando o melhor produto, por preço ou qualquer coisa do tipo, vai ser impactado por um criativo e, ok, ele caiu no teu site. Mas aí a gente até pode pensar, isso é uma conversão única. Como que a gente transforma essa conversão única em algo mais recorrente? Como que a gente começa a pensar estrategicamente em usar o tráfego como um aliado e não como um fator necessário, mas quase prejudicial dentro de uma operação? Boa.
Tem um cara que eu gosto muito, eu vou ter que falar a frase dele aqui para falar de tráfego e aí em seguida eu te respondo essa segunda pergunta. Chama John Wanamayer. É um cara publicitário dos anos de 1940. Ele falava uma frase que até hoje acontece. Ele fala assim, metade do dinheiro que eu invisto em publicidade é jogado no lixo. O problema é que eu não sei qual que é a metade. Ou seja, tem muita gente que está investindo em tráfego pago, só que não está entendendo o que está fazendo sentido e o que não está fazendo sentido. Total. Então, às vezes tem estratégias que funcionam, né? Que a galera tá, tô usando isso aqui para captar e-mail ou para fazer uma ação específica que pode fazer sentido. E tem gente que tá só jogando tráfego pro site e jogando esse dinheiro no lixo, né? Então, o tráfego, ele é essa droga que a gente está falando. Eu não sou rival do tráfego pago, até porque eu uso ele a favor do crescimento. Só que no meu planejamento de crescimento de e-commerce, todos os planejamentos que eu faço, Ed, funciona da seguinte maneira. Eu divido a meta do e-commerce. Olha que interessante isso. Você pega um e-commerce e pergunta assim, que meta que você tem para o mês que vem? O cara fala, quero faturar 1 milhão. A primeira pergunta que eu faço é, desse 1 milhão, quanto vai vir de aquisição e quanto vai vir de retenção? A primeira coisa que eu faço é separar as metas. Por quê? Eu não acredito que exista uma ação só para proporcionar ali o resultado de ambas bases. Sim. E da mesma forma que as sessões que entram no e-commerce que vão proporcionar essa meta de ser atingidas não vêm só de um lugar. Então, o tráfego pago, ele traz sessão de aquisição ali, sessão da mídia, mas você precisa ter sessões orgânicas que vêm de social, de CRM ou de SEO para sustentar e deixar mais saudável o teu crescimento. Exato. Senão, na via de regra, quanto mais eu investir em tráfego pago sem olhar essa segunda sessão que vai me sustentar, eu estou ficando cada vez mais refém de tráfego pago. Ou seja, eu estou faturando 200 mil e dependendo 60% de tráfego. Aí aumenta a minha verba, eu já chego a faturar 1 milhão, só que eu estou dependendo 80% de tráfego pago. Cara, você ficou mais ferrado. Essa é a verdade. E aí eu acho até conveniente exatamente esse pensamento, porque agora, embora alguns falem, tá cedo para falar de Black Friday, não tá. Já tá mais do que na hora de todo mundo tá se armando. E eu levanto essa bandeira exatamente porque tem muita gente que usa a Black Friday como o grande canhão do ano. É o momento onde ele vai investir 300% em tráfego, é o momento onde ele vai reabastecer todo o estoque e sem olhar exatamente esses números, ter essa base e entender o que ele está fazendo. Bom, você tem 18 anos aí de e-commerce, eu tô com 12. Se juntar nós dois dá 30. Cara, quantos e-commerces eu não vi quebrando depois de uma ótima Black Friday? E aí eu queria a sua opinião. Isso aí é um erro que ainda acontece porque as pessoas não sabem entender o momento de compra do cliente e, se não conseguem, como que a gente ajuda essas pessoas a entender melhor? Ed, eu vou falar a minha opinião de Black. Há 2 anos eu venho fazendo isso já com os meus clientes. É meio bizarro o que eu vou falar aqui, mas é pura realidade. A gente não aumenta a verba de tráfego em Black Friday. Sabe o que a gente faz? Há 2 anos eu faço isso. Então, tá chegando a Black, certo? Aí você quer aumentar a verba, você quer dobrar a verba. Você quer uma dica? Para você que conseguiu assistir esse podcast antes. Pega essa verba incremental que você ia aumentar na Black e começa a aumentar a partir de agora. Dilui nos meses antes da Black. Começa a trazer gente base para o teu e-commerce. Eu vou te explicar o porquê. Quando você pega um produto, dá um exemplo que você vende celular, não sei, capinha de celular, não importa. Na Black Friday, esse produto aqui custa R$90, você vai vender por 60, certo? Beleza, você baixou um pouco a tua margem para ter quantidade, é por isso que as pessoas quebram. Aí em dezembro, você precisa vender, certo? E aí você vai colocar qual preço? Aí você vai chamar essa galera aqui que comprou na Black, porque a ilusão da galera, quem comprou na Black é uma ótima base para voltar a comprar. Eu discordo e eu vou te falar o porquê. O cara pagou R$60 no teu produto. Aí em dezembro tu precisa voltar ao normal. Aí tava tentando vender para ele. Você ferra todo o teu CRM e teu LTV. Qual que é a maior estratégia que eu uso? Isso é minha opinião, já testada e comprovada em vários e-commerce. Eu antecipo o orçamento da Black e foco em aumentar vendas, captar e-mails e etc. para conscientizar a pessoa de quanto realmente vale o meu negócio. Quando chega a Black, quase 70% das minhas vendas vem de retenção hoje, não vem de aquisição. Porque a aquisição é aquele oportunista que está buscando preço barato. Exato. Não é o cara que vai me sustentar a longo prazo no LTV. Eu não estou focando em vender uma vez para a pessoa. Black Friday as pessoas vendem uma vez e tchau. Eu estou focando em trazer uma pessoa que consiga me dar um LTV e me dar uma lucratividade a longo prazo, porque o CAC está cada vez mais alto. Exato. Eu ia fazer esse comentário, porque é uma balança que muita gente não olha e a gente tem que olhar para o mercado brasileiro e conseguir democratizar essa informação. Gente, não importa quanto dinheiro você coloque no tráfego pago. E eu falo isso, e o Dito pode me confirmar,
não vai ser o suficiente para você brigar com os big players do mercado. Não vai. E aí, quando a gente está falando de big player, a gente está falando de marketplaces gigantes, como a Amazon, o Mercado Livre, a própria Shopee. Todas elas têm rios de dinheiro para reinvestir em tráfego pago. Na Black Friday, vocês acreditam que eles vão diminuir esse valor? Não, eles vão aumentar. Para eles é um ótimo momento de venda. Sim. E aí você vai estar brigando num leilão contra pessoas que têm dinheiro infinito. Exato. Não compensa. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. O sentido faz você trazer essa pessoa consciente de quanto que vale o teu negócio e ela vê a oportunidade quando você fizer uma Black Friday. E aí você consegue... Quando você vende para a base de retenção na Black Friday, você é muito mais lucrativo. Você consegue vender bem em dezembro também, você consegue vender bem em janeiro, e aí faz sentido aquela ação que você fez. E aí, você me perguntou ali no começo, ainda tem muita gente que 90% dos e-commerce fazem isso. Chega na Black, dobra a verba, bora vender. Ele gosta de... Esse cara, ele é viciado em embalar pedido, entendeu? Eu não estou falando de lucro agora. Às vezes ele nem sabe quando ele está lucrando. Ele adora filmar e mostrar pedidos saindo. A etiquetinha rolando Pois solta. mas dá para você fazer isso sem tomar preju, entendeu? Dá para fazer isso sem ser Black Friday. Exato, é isso que com a estratégia certa, dá para fazer. E aí, a gente já pode começar a trilhar, então, um caminho, para quem tá ouvindo a gente em casa, então, a gente já entendeu que dá para começar a Black agora, dá para começar a pensar de forma estratégica, para começar a converter gente hoje e ter um resultado melhor na Black. Mas por onde que esse pessoal começa? Qual que é, sei lá, os 3 primeiros degraus que um e-commerce precisa andar para ele começar a se conscientizar, se preparar, estar pronto para ter um bom resultado lá na frente? Legal. O primeiro passo é você saber bem a linha de produtos que você está usando para você ter conversão. Exemplo, como é que eu faço o tráfego pago funcionar para mim? A pergunta é, os seus produtos que estão hoje posicionados em tráfego pago são os melhores produtos para aquisição, para te dar a melhor taxa de conversão? Eu sou muito a favor, por exemplo, se você tem uma loja de moda, você escolher um produto que é um produto isca, que tem uma alta taxa de conversão, que tem um preço acessível para você democratizar o acesso à tua marca. Essa pessoa conhece você, já conhece toda a tua linha de produtos, sabe quanto é que custa tudo? É uma ótima base para você trabalhar na Black Friday. Então não adianta você querer só pegar o que você tem de mais caro e soltar em tráfego pago, porque você vai se frustrar, vai ter ROI baixo, não vai ter taxa de conversão. Então acho que o primeiro passo é o alinhamento do produto. É a sua linha que você está escolhendo para conseguir trazer base nova para dentro de casa. E aí eu gostaria de complementar, isso tem muito mais a ver não só com o produto, mas muitas vezes com a experiência que o cliente vai ter. Sim. Desde o momento que ele vai clicar no criativo, porque é isso, a gente tem que olhar para o começo. Total. Ele vai olhar o criativo, ele, pô, que legal esse anúncio. Aí ele cai no teu site. Você precisa dali dar sequência nele, porque muitas vezes, já que você tem um produto isca, você conseguiu reter esse cara, ele foi lá, se cadastrou, comprou, mas se você não mantém uma relação aquecida com ele, você vendeu um anúncio. Você não vendeu um produto, você Exato. Não vendeu uma ideia. Então, cabe também a gente sair um pouco do online e falar também sobre essa experiência de venda no pré, para a pessoa pensar, pô, eu tenho que fazer uma embalagem legal, eu tenho que fazer com que a experiência do cliente seja bacana, eu tenho que coletar um feedback dele no pós-compra para transformar isso talvez numa ação de UGC, eu posso pegar esse depoimento e colocar no site, mas tudo isso só vai validar e transformar aquele cliente num comprador de produto, vai transformar ele num cliente fiel à sua marca, porque aí sim, aí eu concordo muito com o que a gente estava falando sobre estratégia. Na Black, quando o seu produto estiver em vez de 50% de desconto, 25%, aí ele vai falar, cara, vale muito a pena. Porque eu já tive uma boa experiência, a entrega é rápida, a loja é legal, o material que eles entregam é massa. Pô, fica muito mais fácil de vender. Vou comprar, entendeu? E aí você não precisa ser agressivo no desconto, você não precisa ser agressivo na comunicação. Você já foi tão sutil e teve como entregar uma experiência tão bacana que você ganha... É igual os antigos falavam que muita gente se ganhava pelo estômago com uma comida gostosa. É a mesma coisa sobre a experiência. No e-commerce, se o e-commerce ele distribui uma experiência gostosa, a pessoa volta por ali. Você ganha muito cliente por conta desde do criativo, a comunicação do e-mail, ao pós, ao que você vai continuar ofertando para ele. Mas beleza, temos aqui o primeiro step. Exato. Já é o segundo, quase, né? Já é quase um segundo. E eu até falo assim, que a retenção hoje não é um e-mail marketing, não é uma comunicação. A retenção ela é a experiência. Ou seja, o que a gente vem estudando cada vez mais e provocando. Tem projetos que eu faço isso e é louco o resultado.
A gente faz uma pesquisa pós-compra, porque às vezes não dá para fazer pré, que a gente pergunta o que é uma boa experiência para você. Porque a gente tem que entender o que é uma boa experiência para o nosso cliente. Tem cliente nosso que está esperando um prazo de entrega mais rápido. Tem cliente nosso que espera um atendimento digno. Tem cliente nosso que espera um frete grátis. E a gente entende isso, entendeu? O que é uma boa experiência para as pessoas que compram de mim? Faça esse teste aí dentro de casa. O que é uma boa experiência para o teu cliente? Quando você descobrir pelo menos os 4, 5 principais pilares de uma boa experiência para o teu cliente, você vai conseguir ter mais retenção, porque você vai estar atendendo a expectativa do teu cliente. E um detalhe, o teu concorrente, ele não é o e-commerce que vende a mesma coisa que você. Hoje o concorrente do teu e-commerce é qualquer e-commerce. Vou dar um exemplo. Então um cara foi numa loja, sei lá, de pneu e teve um atendimento maravilhoso. Aí ele vai comprar no teu e-commerce, o atendimento não foi bom. Ele acabou de comparar você com uma loja de pneu, porque falou, nossa, aquela loja me deu um atendimento tão bom. E eles vendem pneu. Exatamente. Isso é um comentário engraçado, porque além de trabalhar com marketing, no fundo, a gente também é consumidor. Pô, eu consumo muito conteúdo online, eu consumo muito produto online e inconscientemente eu faço muito desse comparativo. Eu, particularmente, não suporto entrar em uma loja que vende qualquer aparato de tecnologia e a loja ser ruim. Exato. Eu não me conformo. Porque, como você disse, pô, se eu entro hoje numa loja de pneu, né? Pneu, pô, é um negócio quase que rudimentar ali, se a gente for analisar. Como que uma loja de pneu me dá uma experiência de usuário bacana? Muitas vezes ele vai conseguir me mostrar um modelo 3D de como que instala, e eu já vi isso acontecer. E quando eu entro para comprar um celular, às vezes eu quero comprar um celular. Não tem nem a informação técnica, tem duas fotos feias e quer compra, não quer tchau. Você fala, meu, não é possível. Não existe isso. Isso não existe mais. Por isso que eu falo, teu concorrente não é a pessoa que vende a mesma coisa que você. Você precisa entender, então, o que é uma boa experiência para o teu cliente. Em segundo lugar, quais são os players que estão entregando uma boa experiência para clientes da internet que eu possa trazer para mim. Por isso que eu sempre falo para os meus clientes também, não se inspirem, não fiquem olhando só quem está no seu segmento. Porque o seu maior crescimento vai estar numa inspiração que está fora da tua área. Ninguém cresce olhando só o que está na área. Enquanto você estiver crescendo, olhando só quem está na tua bolha, você nunca vai criar algo novo. Sim. E aí, eu até faço de novo um comparativo com os big players do mercado, porque hoje a gente entende que os maiores do mundo, eles nem são mais lojas próprias. Eles são grandes marketplaces, né? E eles se preocupam muito, e aí vamos dar um exemplo aqui da Amazon. A tecnologia da Edrone hoje, ela tem como base a experiência de usuário da Amazon. Desde a recomendação de produto, ao entendimento com inteligência artificial, a recuperação de carrinho, tudo é muito baseado no que a Amazon hoje, maior player do mercado mundial, faz. Perfeito. Por quê? Porque a gente entende que experiência tem muito a ver com a pessoa ver o produto certo, na hora certa, receber a comunicação certa, do jeito certo, e mais do que tudo isso, se sentir confortável com a jornada que ela está fazendo. Porque a gente que está aí faz um tempo, foi-se o tempo que existia o tal do funil. O funil que todo mundo já viu, aquele bem bonitinho, topo, meio, fundo, conversão. Hoje, eu acho que está muito claro para todo mundo que esse funil virou um emaranhado de dados, porque a pessoa vai no Instagram, depois ela cai num criativo, aí ela volta no site, aí ela espera um e-mail, aí ela espera um influenciador que ela gosta falar sobre aquele produto, para aí talvez ela começar a considerar um movimento de compra. Então, quando a gente olha para esse novo modelo do mercado digital, a gente olha para esse novo viés do que está sendo feito, como que a gente consegue usar todas essas informações e transformar tudo isso em ação viável dentro de uma operação de e-commerce? Legal. Eu participo de muitos encontros de líderes de e-commerce pelo mundo, né? O que eu mais gosto é o de Londres, lá que a gente encontra 80 heads globais, e eles falam muito sobre isso. Não dá para ditar hoje a jornada do nosso consumidor. Ele escolhe o jeito que ele quer comprar e cada vez está maior a jornada. O último evento que eu participei eram 7 pontos de contato até a pessoa tomar uma decisão de compra e estava dando mais de 8 dias o tempo de alguém se conscientizar, validar. Então, ela passa por 7 pontos de contato, ela demora 8 dias no TMC, que a gente chama que é o tempo médio de conversão, para ela decidir comprar naquele e-commerce.
E aí, você vê hoje como é que a galera tá trabalhando. É totalmente o contrário disso. É para ontem. É para ontem, a solta o pessoa... anúncio, não vendeu em 2 dias, pausa isso e o pessoal fica nessa loucurada aí de tentar achar uma coisa que dá muito certo e esquece que não é assim que funciona a jornada de compra. Eu costumo brincar que tem muita gente jogando no médio prazo. E jogador bom, ninguém leva no médio e longo. Ninguém. E aí a gente pode olhar para diversos players do mercado, mas eu acho que quem tá muito focado no ROI para ontem, tem jeito. Não vamos ser hipócrita aqui. Pô, tem como sim você criar uma estratégia que de hoje para amanhã você vai vender bem. Mas isso não é sustentável. Muitas vezes é perigoso para sua operação. E a gente está falando de operações que tem um capital de giro muito grande para fazer esse tipo de ação acontecer. Quando a gente olha para o mercado de verdade, né, para operações que estão acontecendo hoje no Brasil, principalmente no Brasil, tem muito player médio, muito player pequeno, que não tem esse aporte financeiro para fazer essas jogadas. Então, o principal é olhar no médio e longo prazo. Perfeito. Não dá mais para... E aí, só fechando o link com a Black Friday, não dá para esperar um ano inteiro para ganhar um dinheirinho ali na Black Friday e tentar manter sua operação rodando durante o ano todo. Exato. Se você não tem uma estratégia pensada para fazer as coisas funcionarem durante todos os períodos do ano, você não tem uma loja, você tem um ponto de oferta. Exato. Uma vez ao ano você vai ter uma oferta muito legal, você vai vender pra caramba e espera pro próximo ano e reza pra nesse meio tempo as contas não te pegarem. Esse pensamento faz sentido, Di? Faz total, porque o e-commerce que vive de uma ação pontual, daquilo que você falou no começo, de uma conversão pontual, ele corre muito risco, entendeu? Ele está sempre refém ali de algo acontecer ou da ação acontecer para ele vender. Tem muita loja que está viciada nisso e nem percebe e acontece isso mensalmente. Vou dar o exemplo de loja de moda. Eu conheço loja de moda que se não fizer um lançamento não consegue ter picos de faturamento. Então já mostra que tem algo errado aí. Ela não conseguiu criar uma esteira de aquisição com produtos validados e ela precisa estar trazendo coisa nova o tempo todo para estressar aquela base que ela tem e gerando um pouquinho da base nova de aquisição. Então, a gente consegue mapear muita coisa. Não é que é errado você não fazer lançamento para moda, não. Só que se você só depende disso para ter o faturamento que você precisa, aí tem alguma coisa já errada. Então, já dá para a gente mapear isso de uma forma muito clara. Legal. E aí, puxando um pouco a sardinha, mas até porque eu acho que complementa muito, e qual que é o papel de um CRM para ajudar nesse momento de conversão? Tá. Bom, eu trabalho com e-commerce nos Estados Unidos também. A gente tem uma operação lá há 3 anos e meio de consultoria. Estamos com alguns projetos aí já. E só para você ter uma ideia, não se lucra na primeira venda lá. Aqui também não, é que ninguém faz conta. Eu ia falar isso. Se você fizer a conta de quanto é teu CAC e quanto é que teu ticket médio, você já está percebendo que você não está fechando a conta e vender uma vez só. É aí que entra o CRM, né? Ou seja, você fazer uma boa gestão da tua base para conseguir tirar o máximo de LTV dentro dela, porque a primeira venda não foi lucrativa, só que você teve que fazer ela acontecer. Então, o CRM ele tem um papel fundamental, na minha opinião, de aumentar o LTV da operação. E um tráfego pago bem feito, de reduzir o teu CAC ali. E é por isso que eu gosto de fazer esse comparativo, porque eu acho que aí as pecinhas do Lego começam a se encaixar. Isso aí. Porque o tráfego sem direcionamento é o que eu costumo brincar. Eu fui pro Paraguai um tempo atrás, e lá no Paraguai, Cidade del Este, é muito normal você ter consultores. Uma pessoa te para na rua e ela pergunta, o que você quer comprar aqui? Aí você fala, pá, quero comprar um iPhone. Ele, vem comigo, vou te levar numa loja. E ele te leva até a porta. Para cada pessoa que ele leva até a porta de qualquer loja, vamos colocar um valor simbólico aqui, que ele receba R$2. Eu costumo dizer que esse é o tráfego pago da vida real. Esse é o tráfego pago da vida real. Ele me deixou na porta da loja. Ele não vai me forçar a comprar. Exato. Eu posso entrar, olhar e ir embora. Ele ganhou os R$2 dele. Perfeito. Se tem um gerente na porta da loja que vai me receber, pegar o meu nome, pegar meu contato, perguntar o que eu quero, de fato fazer uma oferta diferenciada, isso é um CRM da vida real. Então a gente pode fazer esse paralelo e traçar exatamente dessa forma. O tráfego pago leva pessoas para vitrine da tua loja. E o que você faz com essas pessoas? Exato. É aí que está o negócio. Que aí o CRM ele tem um papel fundamental
de você conseguir extrair o máximo de valor daquela pessoa ao longo de um tempo, de um período. Existe o churn, então assim, tem um momento que a pessoa não vai mais voltar a comprar de você, isso é normal. Só que você tem que extrair o máximo de valor ali para você conseguir entender que a operação sua está valendo a pena. E eu olho o ROI do mês, mas eu também olho o ROI de 3 e 6 meses. Dá para ver isso. Porque você consegue saber o quanto você está sendo lucrativo para conseguir comportar e mais CAC. Quando o cara não tem um CRM bem alinhado, não tem um LTV bem claro, ele é aquele cara que sempre vai ficar olhando o tráfego como a lucratividade dele. O ROI do tráfego está ruim, aumenta, baixa, etc. Entendeu? Quanto mais você tem LTV, menos você está olhando para o tráfego. Porque você fala, cara, mete a mão aí, porque aqui eu estou tirando lucro, entendeu? Eu acho muito engraçado porque... E aí, voltando lá a dar aquela cutucadinha nos gurus. Pô, já... Para poder reclamar, já passei perto de muitos, já estive muito próximo de muitos, já fiz curso de alguns. Ninguém te ensina a calcular LTV nesses cursos. Ninguém te ensina a olhar para isso. O CAC, no máximo, eles te explicam por cima para validar que você precisa, de fato, investir em tráfego. Mas até para quem está chegando agora no mundo do e-commerce, o LTV é o Lifetime Value, que é basicamente o quanto tempo e quanto dinheiro aquele cliente, aquele lead, deixou na tua operação. E aí, validando a informação que você deu. Pô, vamos colocar aqui que você tem um ticket médio de R$100. Você investiu em tráfego, em mídia. E aí, quando a gente fala de CAC, a gente não está falando só de quanto você coloca no tráfego. Quanto que você tem de equipe de marketing por trás, quanto que você gasta por disparo de e-mail, se você tem uma ferramenta que custa esse disparo, quanto que você gasta com tudo que envolva o custo de aquisição do cliente, até ele de fato se tornar um cliente. Essa conta, para muito e-commerce, vou ver aqui quanto que eu gasto do tráfego e vou fazer dividido pelo meu ticket. Não, tá bom. Exato. Não é essa a conta. Não é. Né? E aí, o CAC só vai se diluir se você faz mais de uma venda para aquele cliente. Perfeito. Porque se hoje o seu CAC é de 50% do teu ticket, e tem muita gente que acha que não é, e a hora que fizer a continha que a gente está falando, claro que vai ver que às vezes até um pouco mais, pô, na primeira venda é 50%. Na segunda já virou 25%. Exato. Na terceira, então, se você vendeu 4 vezes para esse cara, ele literalmente se pagou, o custo de aquisição dele foi baixíssimo e você manteve aquele cliente ativo, funcionando, feliz e muito provavelmente se tornando um promotor da sua marca. E se você consegue fazer ele comprar 4 vezes, você concorda que se aumentou agora a tolerância do CAC? Você consegue ir lá no tráfego e falar, podemos comprar um CAC agora de R$250, porque eu estou conseguindo fazer as pessoas voltarem a comprar 4 vezes. Porque... E aí você compra mais mercado, entendeu? Exato. Compra mais market share. Isso, cara, essa conta é a conta de ouro. Sim. Que eu vivo tentando explicar para as pessoas. Não é sobre quanto você coloca no tráfego. Pode colocar dinheiro, gente. Você tem? Põe. Mas valide esse valor. Valide ele como estratégia. Porque, de novo, você pode estar colocando... Isso é um case que eu posso trazer aqui. Não vou poder trazer o nome do cliente por motivos técnicos, mas a gente teve um cliente que entrou com mais de 12 anos de e-commerce. Se eu não me engano é isso. Mais de 12 anos de e-commerce. Ele nunca tinha usado um CRM na vida dele. Ele tinha um ERP, para não dizer que ele não tinha nada, mas ele não tinha dado de nada do que acontecia ali dentro. E ele vendia bem. Pô, como que alguém tem um e-commerce há 12 anos e não está faturando, né? A hora que ele ligou a Edrone, ligou as automações e começou a ver os relatórios vindo, ele começou a olhar e falar assim, gente, mas... Da onde que tá... A pergunta dele foi, mas da onde que tá vindo esse dinheiro? Esse dinheiro está vindo do seu cliente base. Não, pô, mas eu invisto muito em tráfego. E aí a gente consegue mostrar, isso aqui foi o que veio de tráfego e não tá convertendo, porque você tá colocando muita gente para dentro, mas ela é uma loja multiproduto. Então, ele vendia de tudo um pouco, ele não tinha uma cesta bem definida. Quem comprava com ele? Comprava com ele o pessoal da região dele, porque ele já tem 12 anos de marca. Então, ele tinha uma base aquecida, quem não trabalhava, ele não sabia, e esses caras eram quem suportavam e suportaram, e continuam suportando até hoje, 12 anos da operação dele. O que ele fez? Ele entendeu, fez a conta. Hoje, ele caiu de um investimento de mais de 8 dígitos de tráfego. Hoje em dia, ele investe 10 mil. 10 mil para um e-commerce do tamanho que a gente está falando. Ele viu que a base é o... Ele falou assim, eu não preciso mais. Por quê? O produto dele é um produto bem específico, mas o público dele faz o boca a boca. Na região dele funciona. E ele já tem uma base gigante trabalhando para ele. Ele só continua
fazendo a afirmação da marca ali, trabalhando mais em branding. E muito da base dele, quando começou a receber carrinho abandonado, começou a receber SMS com código promocional, quando começou a receber as ativações que a iDrone consegue propor, baseado na experiência que o usuário tem dentro, baseado nas informações do CRM com inteligência artificial, a coisa fez assim, ó. O cara começou a ter uma taxa de impacto vindo da iDrone de 40%. Então, imagina para uma operação, qualquer uma dessas que a gente está falando, imagina 40% da sua receita tá vindo quase que no automático. Perfeito. E aí, eu gostaria de já fazer um outro contraponto, que é, e quais são os pontos principais de fricção que impedem uma boa conversão? Porque, bom, a gente deu aqui um monte de insight de como facilitar ela. Mas o que tá barrando muitas vezes no e-commerce? Bom, quando você fala em fricção de conversão, eu imagino que é a taxa de conversão, né, que é propriamente dita. Eu tenho alguns pilares que eu acompanho para conseguir resolver isso, tá? Eu vou falar aqui por ordem. O primeiro pilar, que é o básico, não é o que eu gosto de trabalhar, mas ele é importante, é o preço. Então, assim, você está com preço muito fora do mercado, vai te atrapalhar. Então, assim, é legal você estar pelo menos balizado na média, mas dá para resolver isso fácil. Tem muita gente que não consegue ter o menor preço, e tudo bem, eu acho que nem precisa, mas não trabalha nada para agregar valor. Aí o cara tem um preço um pouco acima do e-commerce, mas você entra lá, descrição de uma linha, o cara não tem vídeo, não tem nada na página de produto. Vai atrapalhar a tua conversão, a percepção da pessoa não vai ser boa. Então, a preço é um pilar. O segundo, que eu olho, preço de frete. Tem muita gente que falha muito nisso. Eu dei um exemplo esses dias no meu Instagram de um case, foi incrível. Fui no cliente e ele falou, cara, o resultado está vindo, eu quero aumentar 20 mil meu tráfego pago. E eu falei assim, cara, por que a gente não, ao invés de aumentar 20 mil, a gente não usa esse investimento em outra área? Ele falou, como assim? Eu falei, quantos pedidos a gente teve mês passado? 3.500 pedidos. Então pega lá, 20 mil e divide por 3.500. Estava dando 5,71. Falei, vamos agora baixar 5,71 todos os fretes do site. Preço de frete. A taxa de conversão saiu de 1,06% para 1,48%. Resultado, a gente bateu a meta de 1 milhão de faturamento com a mesma quantidade de pessoas só porque a gente aumentou a taxa de conversão. Não é sobre colocar mais pessoas dentro do site, é sobre fazer mais pessoas comprarem de você. É conseguir desmistificar que a pessoa... E essa é uma parte muito doida. Porque muitas vezes a pessoa que tem um e-commerce de moda fala, mas o meu frete já é super baratinho. Tudo bem, mas o baratinho não é de graça. Exato. E o não ser de graça impacta na decisão de compra. O frete ele é 70% o motivo de abandono hoje de carrinho. Então, assim, hoje o e-commerce cobra mais que R$ 9,90 de frete, ele já está fora do game, entendeu? Isso é a realidade. É verdade. Tem que subsidiar frete. Terceiro pilar, prazo de entrega. Também não adianta você dar o frete grátis e falar que vai entregar em 8 dias. Ninguém espera 8 dias mais hoje comprar pela internet. Como a gente resolveu isso na prática? Eu já estou dando alguns insights. Quando você faz um frete a R$ 9,90 e talvez seu frete seja 12 ou 15 reais, mas você está subsidiando um pedacinho do frete para conseguir dar R$ 9,90 para o cliente, você concorda que você está tirando ali, sei lá, 5, 6 reais de desconto ali para conseguir fazer ele ser R$ 9,90. Só que você faz o frete a R$ 9,90 para o econômico, né? Para o que demora de entregar. Mas por que você não pega essa mesma diferença que você está subsidiando e não aplica no rápido? Ou seja, o rápido custava 20 e poucos reais, vai custar R$ 15,90, 14. Só que você vai entregar em 3 dias. Agora você resolveu 2 problemas. Quem está procurando um frete barato e quem está procurando receber rápido. A taxa de conversão tá nisso, entendeu? Então já falamos 3 pilares aqui. Quarto pilar, que eu olho muito, são 6. Vantagens. Que vantagem a pessoa tem de comprar de você? É sobre o valor da marca, Ninguém não somente do produto. explora isso, entendeu? Por exemplo, o que são vantagens? Cara, um cupom primeira compra é uma vantagem, é um empurrãozinho que a pessoa precisa, entendeu? Isso é uma vantagem que você está oferecendo. Vantagem é tudo que é pré-compra. Antes da pessoa comprar, ela enxerga vantagens e compra de você. Às vezes um brinde no pedido, isso é vantagem, etc. Quinto pilar, benefícios. O que você entrega para essa pessoa? O que ela tem de benefício depois que ela comprar de você? Por exemplo, você vai acessar meu grupo VIP e vai ter descontos especiais. Você vai ter um cashback. A gente coloca informação do cashback hoje na página do produto antes da pessoa comprar. Então ela olha lá o preço, R$ 99,00, e aí está escrito embaixo, receba de volta 14. Na cabeça dela... Ela já está pagando, em vez de 100, ela está pagando 85. Exatamente. Já ganhei. Aí o frete...
E eu entendo muito isso, porque, de novo, como eu disse, eu, além de marqueteiro, sou consumidor. Sim. E eu faço essas contas imaginárias na minha cabeça. Exato. Eu abro um produto, ele custa... Vou dar um exemplo aqui do Mercado Livre. Eu abro um produto, ele tá R$100 e o frete tá grátis. E aí eu abro um outro produto que tá R$85, o frete tá 14. Por R$1 a menos e a entrega sendo mais rápida, eu vou pagar o frete num produto mais barato, que no fundo, tem o mesmo preço. Mas eu procuro vantagens. Intuitivamente, a nossa cabeça tende a fazer buscas e conexões. E se eu faço, todo mundo faz, Perfeito. mesmo que inconscientemente. Então, muitas vezes, você precisa, e aí me diga se eu tô criando coisa na minha cabeça, mas criar alguns gatilhos. Até uma coisa que eu aprendi, cara, nas minhas épocas de Mercado Livre, loucura, o mesmo cara tinha 4 produtos iguais, anunciados de forma diferente. Sim. Um mais barato para aparecer no filtro de mais barato. O outro mais caro para aparecer... O mesmo produto, para aparecer como o produto mais caro. Um com um copy escrito diferente para ele aparecer no ordenado por letra. Então, tudo isso criam gatilhos mentais na cabeça da pessoa. E se você consegue traçar esses gatilhos e imaginá-los como pessoas fariam, você sempre vai ter melhores maneiras de acessar esse subconsciente e facilitar o seu processo de venda. Perfeito. É isso aí. É total essa estratégia. E então a gente falou preço de frete, prazo de entrega, vantagem pré-compra, benefício pós-compra e o último, não menos importante, que muita gente falha, prova social. Você entra em vários e-commerce 0 estrelas. Alguém já reservou um hotel 0 estrelas? Não. Isso aí é uma coisa que, querendo ou não, faz a pessoa tomar a decisão de compra. Então, você deve comprar em marketplace, certo? Imagina uma loja nova anunciando para você, tentando fazer você comprar do site dele que você nunca comprou antes. O que você vai olhar? Pô, avaliação, prova social. E tem nem muito que seja e-commerce que não trabalha isso. Nem cara. que seja procurar no Reclame Aqui para saber se alguém já teve problema. Exato. E eu valido muito, e eu vou dar esse exemplo, eu já dei em outros episódios, mas eu gosto de dar exatamente para as pessoas começarem a pensar que prova social não tem mais única e exclusivamente a ver com estrelinha ou comentário. Tem a ver com experiência do usuário. E quem faz isso muito bem? Os grandes marketplaces. Porque eles hoje recompensam o usuário por ele enviar uma foto e um review do produto. E aí, um dos marketplaces que chegou e que está fazendo um barulho na minha bolha é a Temu. Porque a Temu, ela criou um modelo de referral que eu achei muito legal. Quando você abre um produto na Temu, você abriu, olhou, tem lá pessoas que já compraram. Você pode olhar a foto, ler o comentário que ela deixou, mas você pode abrir o perfil daquela pessoa. E ali você vai ver os outros produtos que ela já comprou também. Então, se ela está olhando o mesmo produto que você, e aí você tem informações como qual é o tamanho que ela comprou. Se ela tirou uma foto com a roupa vestida, se ela tem o mesmo porte físico que você já olha e fala, pô, essa pessoa parece comigo, ela tem o mesmo porte que eu, e ela está comprando essa mesma peça, deixa eu ver o que mais que ela está comprando. Pronto. Você abre o perfil daquela pessoa e ela, meio que sem querer, isso tudo sem querer, obviamente, para nós, mas para a ferramenta já foi pensado estrategicamente, ela tá virando uma UGC, ela tá virando uma criadora de conteúdo que valida que aquele produto que está sendo vendido é um bom produto. E aí, eu hoje vivo baseado nisso, quando eu vou comprar alguma coisa na Temu. Eu gosto muito de toquinhas, eu tenho toucas de tudo que é cor. E aí eu achei um cara que tem um rosto parecido com o meu, ele tem barba e tal, e aí eu fui olhar as toucas que ele já tinha comprado. Olhei, falei, pô, essa aqui parece que eu vou gostar, essa aqui... Não errei em nenhuma compra. Todas chegaram, todas eu gostei, todas eu tive uma boa experiência. E aí eu voltei lá e eu fiz o mesmo processo. Tirei foto, avaliei. Então, eu criei essa sugestão e eu já vi que o meu perfil começou a ter acesso baseado nesses produtos. Então, se hoje os big players criaram mecanismos para validar a prova social, como que o seu e-commerce próprio não está trabalhando com isso ainda? Perfeito. Não é? Perfeito. É isso. Eu acho que você já fechou ali o cerco agora falando de prova social e para mim é o que mais faz sentido agora no final das contas. É você trabalhar esses 6 pilares para extrair o máximo de taxa de conversão e aí você reduzir as fricções ali na compra, que é o que a gente estava falando. E você mostrou como cliente que a prova social é algo que faz você tomar decisão. E aí eu acho que assim, eu gosto de trazer alguns bons comparativos, porque... Hoje em dia, de novo, quando a gente olha lá para o emaranhado do fluxo de compra,
A pessoa ela foi impactada por um criativo enquanto ela estava na rede social, no Instagram. Aí ela clica, ela vai parar no seu site, ela até fica com o nome da sua marca na cabeça, mas ela sai, porque ela estava navegando na rede social. Aí em algum momento ela vai lá e pesquisa no Google. Se a sua página não aparece no Google com um Google Meu Negócio, com boas estrelas, referência, as pessoas já começam a pensar, será que esse produto ou essa loja, isso de fato existe? Ou como eu disse, ela vai olhar no Reclame Aqui e olhou lá, viu 3 comentários, esquece. 3 comentários sem resposta, esquece. Você não vai mais vender para aquela pessoa. Porque hoje o e-commerce criou esse novo modelo de negócio. Antes, todo mundo viveu nessa época pré-internet. Você queria comprar alguma coisa, normalmente você ia lá, pegava o seu transporte, ia até o centro da sua cidade, olhava nas lojas, às vezes você saía até com uma listinha de compra, fazia ali a validação de qual que é o melhor preço, e você tinha que valer a sua viagem até o centro. Você tinha que voltar com o produto comprado. Hoje em dia, é 3 horas da manhã, você perdeu o sono, você abre qualquer site do mundo e muito possivelmente em menos de um mês aquele produto... E eu tô jogando lá na frente, tá? Porque a gente tá falando do mundo. Em menos de um mês aquele produto tá na tua casa. Sim. Então hoje a gente perdeu essa necessidade de comprar logo. Logo, é necessário que as compras, elas... E aí eu acho que isso a gente conversa muito de... As vendas começam a ser mais consultivas. A pessoa não gosta mais da ideia... E isso é uma referência que, para mim, funciona muito do e-commerce. Eu não gosto de ir numa loja que o vendedor já chega falando, você precisa de alguma coisa? A mesma coisa, eu não quero ir num e-commerce e a primeira coisa chega para mim, compre agora. Não, calma, eu tô olhando, eu tô entendendo. Eu fui pego pelo seu anúncio aqui, mas eu tô só olhando, daqui a pouco eu volto. Então tem que ter esse modelo mais conversacional, né? Já não é mais uma venda baseada no eu tenho o melhor produto, é uma venda nos pilares que você disse. Eu te dou boas vantagens, o meu produto é bacana, eu entrego valor com a minha marca. Sim. Agora a gente pega todos esses 6 pilares, tudo isso que a gente falou, e o que tem muita gente que tá engasgando? Tipo assim, ó, a gente deu esses pilares, mas qual que é o que todo mundo tem dificuldade em entender que precisa ser feito? Cara, eu poderia falar todos eles, na maioria. Mas eu acho que quando a gente fala em e-commerce, tem muita gente que erra em 2 premissas básicas. Primeiro, você só vai vender mais quanto mais você ajudar os seus clientes a comprarem. Ajudar o cliente a comprar não é dar um preço barato, mas é deixar fluido a tomada de decisão que ele pode ter. Um exemplo rápido. Você vai num restaurante, eu acho que você já deve ter feito essa pergunta para algum garçom. Qual o prato que mais sai? O que você espera? Que ele te dê uma solução rápida, Sim. certo? A gente, como consumidor pela internet, a gente também quer soluções rápidas, a gente não quer ficar pensando muito. Quanto mais você faz o cliente pensar, menos conversão você tem. E aí, você abre sites aí que, cara, para achar um produto é bizarro, entendeu? Você vai para lá, para cá, isso quando você está com muita vontade. Senão você já vai embora e tchau. Então, acho que pecam muito nisso ainda, em deixar um funil mais fluido, onde deixe mais simples ali para o cliente. Eu sou muito fã, por exemplo, de analisar os produtos do e-commerce e entender, dentro dos meus produtos, quais são os produtos que eu tenho mais taxa de conversão, que significa que são produtos que já são validados. São esses 15 produtos aqui. Eu crio uma categoria só com esses 15 produtos e jogo o tráfego pago para ela. Por quê? Porque é uma página onde só tem produto que já é vencedor, entendeu? E eu não preciso testar ele, né? Resolvo o problema dos que não têm uma taxa de conversão boa, que às vezes está muito atrelado, por isso que eu brinco lá com o meu time que eu não acredito em curva ABC. Eu acho que aquele produto C é você que deixou ele ser C. Porque você não organizou ele, é um produto que não tem avaliação, é um produto que você tem 2 fotos, ele virou um produto não vendido, por falta de você trabalhar esses pilares. Então, esses detalhes é o que eu sinto que a galera não olha, entendeu? Joga tráfego pago, às vezes, para home ou para uma categoria com 200 produtos. Cara, você não está ajudando a pessoa a tomar decisão ali. Exato. E aí, eu acho que dá para a gente pensar também sobre esse fator que é muito importante de, beleza, se você consegue, e tem gente que ainda não conseguiu, mas se você consegue ter os produtos já validados, você já entende o que é que o seu e-commerce vem fazendo dentro da operação, é muito importante você saber em que momento você precisa virar a chave, né? Você tem, como você disse, tem 15 produtos ali que estão funcionando, mas mesmo assim você percebe que dava para fazer mais. Pô, não é sobre colocar mais dinheiro no tráfego, mas talvez seja pegar esses 15 produtos e colocar um
quem comprou esse já comprou aquele. Sim. Fazer com que os produtos que hoje você já tem tempo de maturação, você conseguiu pegar a tua equipe e, pô, eu acho que você vai compartilhar dessa ideia comigo. Tem muito e-commerce brasileiro muito bom que tem uma equipe de 5, 6 pessoas. Uhum. Então, é entendível quando o cara... Pô, eu não consigo fazer um home studio e ter 200 fotos do meu produto. Tudo bem, gente. É super válido, mas assim, se os seus produtos validados, você conseguir fazer isso com eles, fica mais fácil Cara, de você fazer com dele... o IA tá tão fácil. Então tem isso... cliente meu que já tem prompt que, cara, você não sabe distinguir mais que foto que é com IA e que foto que é real. É bizarro. Esse ponto que eu ia trazer agora. Porque, assim, não sintam-se ofendidos, mas para quem é eu presa, né, o CEO de MEI, que dica que você dá exatamente para a pessoa criar um fluxo mental e conseguir sozinha, porque eu sei que é difícil, mas que caminho essas pessoas que estão iniciando a jornada ou que elas ainda têm uma equipe reduzida, como que ela pode facilitar a vida dela dentro desse processo? Eu sempre falo que o pequeno, ele tem mais chance de crescer do que o grande. Ele tem uma arma na mão que se chama velocidade, que o grande às vezes não tem. Então, o que eu gosto de falar? Principalmente hoje que a gente está numa era, quando a gente fala, o pequeno às vezes ele não tem ainda uma base gigante para usar uma ferramenta, mas ele está dependendo de tráfego pago, ele tem uma coisa que o grande não tem, que é a velocidade. O que é a velocidade? É a quantidade de coisas que ele pode fazer, de teste que ele pode fazer, comparado com a qualidade que o grande faz. Ou seja, hoje o pequeno ele consegue fazer mais criativos do que o grande, por mais que seja menor qualidade, só que ele consegue testar rápido as coisas. Então, o pequeno ele tem que se aproveitar disso, na minha opinião, entendeu? Cara, vamos pegar um dia e gravar bastante coisa, vamos fazer isso. E acho que isso falta, entendeu? O pequeno, às vezes, ele olha o grande, e ele quer fazer um branding igual ao do grande, um Instagram lindo e tal, só que no final das contas, não é o brand que vai pagar as contas agora quem está começando. Eu tenho uma frase, igual você colocou, eu tenho uma frase que é a minha frase amiga, assim, ó. O bom não pode ser inimigo do ótimo. Sim. Né? Gente, se você já deu o passo à frente, você já está com uma operação rodando, ela já está funcionando, você já está à frente do mercado. Tem muita gente que ainda está no campo das ideias. Sim. Então, se você deu esse primeiro passo, tudo bem, ouve esse nosso papo, ganha um respiro e amanhã tira 1 hora da sua operação e revisa as fotos. No dia seguinte, você vai lá e pega essas fotos e passa numa IA. Aí, no próximo dia, você vai e faça dentro do possível, Sim. mas faça. Você já deu o primeiro passo. Você já saiu da inércia de vou ficar esperando alguma coisa acontecer. Muito do que a gente conversa dentro do universo do e-commerce, embora pareça que é muito técnico e que precisa de contas, matemáticas e validar. Não, gente, é fazer. É fazer. Exato. É estar lá. Muitas vezes insistir, porque foi um dos pontos que a gente trouxe aqui mais cedo. Principalmente com a onda de gurus e tráfego. Pô, você roda um criativo, 2 dias, não deu o resultado que eu queria? Para e começa outro. Por quê? Diminui o orçamento, deixa ela trabalhar mais um pouco, vê se de fato não foi um momento que ainda não estava calibrado o público, e aí você começa de novo. Diminui os seus orçamentos, redistribui. Eu costumo dizer que, assim, colocar tudo numa cesta só é pedir para dar errado, né? Você coloca todos os ovos numa cesta só, se quebra aquela cesta, quebrou todos os seus ovos. Então, pô, investe um pouquinho em UGC, um pouquinho em tráfego de influência, um pouquinho no tráfego pago tradicional, coloca mais atrativos no teu site, pô, pega um freela que seja para fazer uma nova identidade visual, pega uma IA para te ajudar. Pô, eu não sei nada, Ed. Eu tô começando com a cara, com a coragem e ir com uma loja num e-commerce aqui gratuito. Legal, não tem problema. Usa tudo que tem de grátis na internet, inclusive a própria Edrone tem um plano gratuito para quem quer começar, e começa. Porque não dá para você olhar para o gigante e falar assim, quando eu tiver que nem ele, aí eu vou fazer. Fazem quantos anos que os gigantes estão aí na batalha também, Exato. Né? Quem mais testa, mais acerta, né, cara? Então tem que ter essa distribuição ali, e eu sou muito a favor de teste, que eu venho do growth ali, então a gente que testa muito, a gente acerta coisas mais rápido que os outros e consegue descobrir coisas mais disruptivas. E aí, aproveitando uma deixa que eu gosto de também pegar um pouco no pé do que muita gente fala, e eu concordo em alguns pequenos pontos,
que é automação não funciona mais. Ninguém mais quer ficar recebendo uma mensagem genérica. Você concorda? Eu ia falar agora para você, eu concordo. Porque mensagem genérica não funciona. E aí, agora, a pergunta que fica é, automação funciona. O que não funciona é o genérico. Exato. E como que a gente resolve? Ok, nós estamos numa era do marketing ultra personalizado. As pessoas preferem coisas que se conectem mais com elas do que necessariamente seja uma comunicação tipo, faz tempo que você não volta, olha o que tem aqui para você. Cara, ninguém mais se conecta com isso. E aí tem muita gente que se frustra ainda com o e-mail marketing por causa disso. Porque fala, meu e-mail não funciona, mas aí você abre o e-mail, deixa eu ver, 3 e-mails que você mandou, tudo genérico. Não funciona. Então a gente está numa era agora, cara, de clusterização personalizada, onde a gente consegue direcionar comunicações específicas. Quer saber mais disso? Não é só mandar um e-mail para a base. Mas, cara, quem comprou 2 vezes de você tem que ser tratado diferente. Quem comprou 3 vezes tem que ser tratado mais diferente ainda. Um exemplo que eu gosto muito de usar é o exemplo das companhias aéreas. Você não viaja só com uma companhia aérea. Você viaja com a que está com passagem barata. Total. Certo? Qual que é a guerra deles? Tentar te fidelizar. Por isso que existem as milhas. As milhas nasceram para tentar não deixar perder você... tanta gente, entendeu? Eu recebi hoje um e-mail da Azul. Ó, e-mail. Olha que interessante. Eu faço parte do Clube Azul. Eu pago uma mensalidade para eu conseguir ter algumas vantagens a mais, tá? Tipo aquela sala VIP. Isso. Eu ganho 10 mil pontos todo mês. Tem várias coisas que a gente ganha. E aí eles fizeram uma ação hoje de aniversário, vai até o dia 10 lá, que é o seguinte. Se eu comprar qualquer quantidade de milhas que eu comprar antecipadamente, sem pretensão de viajar, mas só por ter comprado milhas, qualquer pessoa normal ganha 200% a mais de milhas. Se você for cliente diamante, você ganha 250% de milhas. Mas como eu sou Clube Azul, eu ganho 313% de milhas a mais. Se eu comprar, 50 mil milhas, eu ganho 300% a mais. Você concorda que ele está me tratando diferente? Pra caramba. Que é o que eu espero. Sim. Adivinha o que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa. Porque, eu vou ter muito mais vantagem. Agora, no e-commerce, você consegue ver essa escada de comunicação? É difícil. Então, o cara olha a base dele e acha que é disparar e-mail geral, não tem uma tratativa diferente, não tem uma estratégia diferente de comunidade e tal. E aí se frustra com o resultado. Fala, meu e-mail nunca funcionou. Cara, você trata a tua base como qualquer coisa, entendeu? Eu costumo dizer que, assim, foi-se o tempo que você recebeu um e-mail com o teu nome era surpreendente, né? E, por mais que, pra quem tá ouvindo a gente em 2025, parece que eu tô falando um absurdo, mas, você lembra de uma época onde era normal você receber olá, vírgula, na página, não tinha o nome de ninguém, olá, vírgula, estamos muito felizes que você se cadastrou, parabéns, receba aqui o seu cupom. O cupom já tava lá faz tempo, mas era difícil, porque as ferramentas não estavam preparadas exatamente para essa personalização, para chamar pelo nome, para fazer uma boa tagline, para deixar a coisa mais atrativa. Hoje, quem não faz isso tá defasado. Sim. E aí, de novo, vamos voltar lá. Mas eu não sou a pessoa do criativo, eu não sou a pessoa que escreve e-mail, por isso que meu e-mail é genérico. Gente, eu podia falar de qualquer inteligência artificial, mas vamos falar da Edrone em específico. Hoje, exatamente pensando nisso, a Edrone hoje, ela tem uma inteligência artificial interna que é validada com mais de 2 mil clientes a nível mundial de CTAs que funcionam melhor para cada nicho. Qual que é o melhor modelo de pré-reader. Você escolhe o modelo que você quer. Você pode escrever um briefing do seu e-mail, arrastar e soltar os itens que você quer colocar lá, como botão, como produto selecionado, e pedir para o próprio sistema escrever o e-mail para você, com um tom de voz mais alegre, mais formal, mais divertido. Perceba que, quando a gente fala sobre isso, a gente está elevando a régua. E aí, a gente compara de novo lá atrás com o pessoal que está fazendo isso há anos. Eles já elevaram essa régua há muito tempo atrás. De novo, a Amazon sempre chamou pelo nome. Você sempre teve esse poder de você abrir a Amazon lá e eles te chamarem pelo nome. Olá, fulano de tal. Que bom te ver de volta. Faz tempo que você não compra. Isso há 10, 11 anos atrás, sensacional. Eles continuam fazendo isso cada vez melhor, cada vez mais. Hoje, se você tem o seu próprio sistema, a sua própria loja, e você está sendo genérico, eu infelizmente faço essa comparação. Você está mais perto da loja de R$1,99 da sua cidade do que de um grande player do mercado. Porque é o básico, é o que todo mundo já se acostumou. E se você não está fazendo, você não só não está acompanhando a régua, você está abaixo dela.
Faz sentido isso? Faz total sentido. E hoje o nome já não é mais um diferencial, né? A gente Não, já falou. A gente está em outros níveis de clusterização. Posso depois te dar algumas spoilers do que a gente faz de clusterização aqui, mas que surte muito mais resultado. Eu dei uma ideia de quem comprou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas dá para olhar a base como um todo agora e não focar só nisso. Um exemplo que eu gosto de modelo automático que a iDrone faz, por exemplo. Como é um CRM com inteligência artificial, você pode pegar um e-mail e fazer um e-mail duplo de recuperar. Um exemplo bem simples. Um exemplo de recuperação de carrinho abandonado que vai mandar para ele, olha, seu carrinho ficou abandonado com esse produto aqui. E o sistema já puxa automático e vai falar qual que é o produto que ficou abandonado. Só que embaixo você pode colocar mais 3 botões ali, mais 3 caixinhas que vão se adaptar automaticamente. Aproveite e revisite esses produtos que você visitou. Então isso torna muito mais aconchegante aquela jornada do cliente. Ele não vai falar, lá, o cara me lembrando do produto que eu esqueci. Exato. Porque hoje a gente está falando eu pelo menos sou assim. Eu compro principalmente pelo computador, embora eu visite muita coisa no mobile, eu gosto de fechar minhas compras no e-commerce no computador. E aí eu tô com 12 abas abertas, 15 abas abertas. E não é tudo que eu coloco no carrinho. Às vezes eu tô olhando um aqui, outro aqui, aí eu sem querer fecho a página, e aí, putz, o que eu tava olhando mesmo? Esqueci, vou fazer outra coisa. Eu tô dando esse exemplo porque é um exemplo real, acontece comigo. A iDrone resolve muito esse problema porque, além de recuperar o meu carrinho, olha aqui esses outros produtos que você estava vendo. Essa é uma regra que me pega muito, cara. O pessoal fala assim, pessoas que compraram esse produto ou viram esse produto também compraram esses. Aí eu começo a me sugerir várias coisas que têm total sinergia com o meu comportamento de compra. E aí de novo, fazer isso na mão, igual eu já vi muita gente fazendo lá atrás, putz, muito difícil, muito trabalhoso. Agora, quando você tem uma IA trabalhando ao seu lado, que entende o que cada um daqueles clientes visitou, viu e entendeu, e aí a gente pode somar isso à sua estratégia de clusterização. Então, eu posso fazer um carrinho abandonado para homem e para mulher. Assim, vamos trabalhar aqui em cima. Perfeito. Para o homem é isso aqui, para a mulher é isso aqui. Ou, por exemplo, que é um case que eu até estava fazendo de sugestão para um cliente nosso, ele é um produto, ele vende produto masculino, mas ele tem na base dele clientes femininos. O que ele entendeu? Que é mulher que entra lá para comprar presente pro marido, pro namorado, pro pai, pra mãe. Ele criou uma cesta de produtos específica de presentes, de presenteáveis, que só aparece em um setor específico do site ou nas sugestões por e-mail. Porque a pessoa que visitou aquele produto, vamos dar um exemplo aqui, uma loção para barba, daqui a pouco ela recebe no e-mail, olha, quem compra essa loção para barba, normalmente já compra esse kit completo, que já vem com a caixa, que já vem com... A taxa de conversão dele, do produto sozinho, caiu, mas os kits todo, por e-mail, aumentaram em 12%. A gente está falando de 12%. Então, é um produto que já existia, só que o que ele fez? Ele fez um upsell estratégico. A pessoa esquece no carrinho, então volta aqui e toma aqui um produto maior, mais legal, focado estrategicamente no que ele já entendeu. O homem entra lá e... Homem é isso, né? Quando a gente olha... Sim. Eu preciso de uma loção para barba. Ele entra, compra a loção para barba e vai embora. Né? E tchau, obrigado. Opção, né? Não. Essa aqui que eu uso, eu sou esse. A minha namorada brinca comigo. Eu pedi para ela comprar shampoo para mim. Aí a primeira piada que eu ouvi foi... Por que você quer shampoo? Você nem tem cabelo. Eu falei, eu preciso de um shampoo para barba. Ela, e qual que você usa? Não sei, é um preto com a letra vermelha. Eu não sei de fato a marca. Sim. Eu sei a cara dele. Ele é um preto com a letra vermelha. Tem tudo que é mercado. Aí ela falou, vou comprar. De fato, ela conseguiu comprar. Mas ela falou, olha... E vende no supermercado, super simples. Ela falou, olha, mas tem tal, tão melhor. Porque esse faz isso, faz aquilo. Eu falei... Só quero preto com a letra vermelha. Eu só quero preto com a letra vermelha. Então, o meu comportamento de compra como homem é... Eu validei um produto, ele funciona pra mim, eu vou comprar ele quantas vezes for necessário. Ela não. Ela, como mulher, ela já olhou benefícios, qual que faz bem, qual que é antialérgico, qual que é para crescimento, qual que é para isso. Eu não faço a menor ideia da diferença. Mas esse pensamento estratégico valida uma estratégia no digital. Pro homem, eu vou entregar exatamente o que ele quer. Pra mulher, eu vou entregar o que ela pode querer baseada nessa experiência. E olha como faz a virada de chave. Total. Né? E aí eu acho que esse é um pontinho, mas que se fosse pra gente ficar debatendo aqui, a gente podia descer isso aí para criar mais um cenário diferente para cada
um desses modelos. Só que aí, Di, eu queria te fazer uma pergunta, com esses anos todos, qual que foi a exata maior virada de chave assim, que você viu dentro de uma operação de e-commerce? O que você viu acontecer, que a hora que você olhou e você falou, nossa, nem eu acredito que a coisa tomou esse rumo, ou cresceu, ou às vezes caiu, porque a gente sabe que o mercado é assim, ele é meio cíclico. Sim. A gente pode ver muito crescimento seguido de uma derrocada. Varia. Cara, eu posso puxar esse tema que você está falando de CRM e trazer uma virada de chave que a gente teve com um cliente e em seguida virou um processo nosso para a gente aplicar em todos os outros. Olha que aí. tem transformado o resultado. Isso eu acho que foi legal. Nós temos ainda esse cliente, né? Mas eu falo tínhamos porque foi uma estratégia que a gente fez no passado. Um cliente de moda e a gente ficava estressando muito a base para vender porque era aquele cliente que eu te falei que tinha que fazer lançamento para vender e etc. E a gente percebia que a gente marcava uma data de lançamento, era frustrante. Tipo, vamos lançar essa nova coleção dia 20. Aí lançava dia 20 e nem toda a base reagia. E a gente ficava meio bolado. Por que está acontecendo isso? E a gente fazendo pesquisa com a base, eu sempre fiz muita pesquisa com a base, algumas pessoas falavam, não estou com um limite disponível, tal, e etc. A gente falou, cara, precisamos resolver isso. Por que a gente está tentando extrair tudo de uma base num dia só e sendo que tem pessoas que não estão prontas? Aí o que a gente começou a fazer? Acho que foi uma grande virada de chave, na minha opinião. Nós começamos a encaixar essas pessoas em grupos de datas que elas costumavam comprar. Então, exemplo, tinha um grupo lá dia 1 ou dia 5. Quem comprou entre de 1 a 5 entrava nesse cluster. Dia 6 ao dia 10, dia 11 ao dia 15, e etc. Nós começamos a encaixar as pessoas nessas gavetinhas de datas. O que a gente fazia? Lançamentos por gavetas, entendeu? Cara, é genial. Aí o que a gente fez? Meio que a gente conseguiu entender que era o comportamento de uma virada de cartão e etc. Então a gente aumentava a nossa comunicação de CRM nessa gaveta de datas e não o mês inteiro tentando amassar a pessoa, porque a pessoa também se frustra quando ela está recebendo muita promoção em coisa boa, só que ela não está pronta para comprar. Ela fica bolada, entendeu? Não, ela fala, nossa... E ela se sente... E eu entendo, vou porque... até me cadastrar dessa lista aqui. Eles mandam pra mim e-mail todo mês falando da super campanha que vai ser super legal, mas é no final do mês e eu tô comprometido com o cartão. Cara. Pô, não vai dar. Aí quando vira o cartão dele já saiu Já a promoção. caiu. Aí a pessoa fica tipo, ai meu, vou comprar em outra Faz loja sentido aqui. pra ti essa ideia? Cara, faz muito, principalmente porque inconscientemente eu já fiz essa estratégia na minha cabeça, porque, pô, dentre as 1000 coisas que eu já fiz na minha vida, eu já organizei show, evento, e aí um dia eu tive que fazer esse mapa mental. Eu falei, cara, tudo que é evento que a gente faz do meio pro final do mês é flopado. A casa não lota, o bar não dá o lucro que precisa dar, putz, que horrível e tal. Aí eu falei assim, cara, peraí, pô, vamos entender. A gente mora eu moro em São José dos Campos. São José dos Campos é composto por tantas pessoas CLT, tantas pessoas que são funcionárias públicas. Eu comecei a entender. Ó, o meu cluster de pessoas que vêm até o meu evento são de 18 a 35 anos. Dentro disso aqui, quantas pessoas são trabalhadoras? Quer dizer, tem renda e que eu posso contabilizar que elas teriam interesse em gastar nesse ambiente. Pum, pum, pum. Comecei a fazer conta, eu entendi. Eu falei, ó, show bom, a gente vai esperar do dia 30 ao quinto dia útil. Porque é quando o funcionário público recebe, no último dia do mês, e o quinto dia útil é o médio. E aí a gente criou uma outra data alternativa, que era ali em torno do dia 15 ao dia 20, que é quando muitas pessoas recebem o tal do adiantamento, né? E aí, simplesmente, a gente fez a virada de chave. Nos outros dias, era um bar normal, não era casa de show, a gente foi fazendo pequenas atrações, e os dias grandes, a gente começou a ter esses movimentos. Porque dava tempo também do cara que ia no adiantamento conhecer a casa, se interessar e falar, putz, nem que seja para eu guardar um dinheirinho aqui, mas eu volto no começo do mês seguinte porque vai ter o show do fulano, do ciclano, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí a gente foi criando uma comunidade em volta do que a gente fazia ali. Então, faz muito sentido porque, primeiro, e esse feedback veio exatamente de um parceiro que estava numa situação financeira não tão legal, ia ter um show que ele queria muito ir, ele falou, cara, eu queria muito ir, mas, pô, vai cair no final do mês, eu tô duro, não vai ter como. Eu falei, putz, cara, mas eu queria tanto que você viesse. Eu falei, pô, mas quando que você recebe? Eu falei, tá. Aí que eu comecei a fazer essa conta. Foi isso que e aí você vai virando a chave, virando. Aí você, pô, aí óbvio,
o que eu falei aqui, parece que eu fiz um baita de um planejamento estratégico, parece que eu coloquei um monte de post-it na minha mesa. Mas não, você começa a fazer uma escala mental e, de novo, eu tento sempre, e essa é uma dica que eu dou para todo dono de e-commerce. Se você não conhece o seu cliente, você não conhece a sua loja. Não conhece nada. E isso funciona para o e-commerce, mas funciona para qualquer empreendimento. Se você não sabe com quem você está falando, o que você está atendendo, o que você está vendendo, você está meio que nadando no escuro ali. Exato. A primeira coisa que eu tento sempre fazer é, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa. Qual que é o cenário dessa pessoa? Ela tem dinheiro? Ela tem interesse? Ela tem conhecimento técnico? Ela vai entender do que eu estou falando? E isso a gente pode ampliar para qualquer cenário. E essa empatia, eu acho que ela hoje tem andado como aliada a essa hiperpersonalização, a essa ultra segmentação. Porque se a pessoa pode até segmentar, mas ela não faz esse movimento empático de entender, putz, cara, eu preciso segmentar para a pessoa poder comprar. Para não só ela abrir... Porque aí você olha, meu e-mail tá tendo uma boa taxa de abertura, mas não tá tendo conversão. Por quê? Porque você tá deixando a pessoa frustrada com a sua comunicação. Cara. Você não tá mais sendo amigão dela falando, olha que legal que eu tenho para você. Você tá falando, olha o que eu tenho e você não vai poder comprar. Exato. Foi esse grande insight que eu acho que foi uma virada de chave nesse projeto. Deu tão certo que a gente começou a replicar em todos os projetos e isso virou um processo nosso. Todo cliente de CRM, a gente faz clusterização também por data de compra para conseguir extrair o máximo de conversão da galera. Gente, essa dica aqui que Foi a gente legal, acabou né? de dar, cara, anotem, porque isso aqui é basicamente extrair petróleo dos dados que você tem, cara. Tem cliente nosso que já tá muito avançado em CRM. Aí a gente chegou em clusters mais avançados ainda. Por exemplo, período de compra. Todos os clientes compraram de manhã, tá num cluster, de tarde e de noite. Por quê? Aí a gente sempre manda uma mensagem no período que ele tem mais tendência de compra. Independente do dia. Eu não mando todo dia de manhã, mas eu mando cada 3, 4 dias de manhã para a base que já comprou de manhã, entendeu? Legal. E também temos resultado. E aí dá para fazer muita coisa. A gente tem ali um mapa, acho que são 16 clusters que a gente faz fora do comum hoje no e-commerce. Que esses são alguns, entendeu? Cara, e aí eu queria, pra gente já encaminhar um pouquinho pro final, mas eu queria uma opinião polêmica, assim, do que eu ouço, mas eu queria uma opinião de expert. SMS funciona no e-commerce? Ou é mais uma das coisas que... vê aí, se der certo deu, ou é por nicho. Porque assim, hoje a gente entende que o e-mail ele é não só importante, como ele é primordial para muitas negociações. Muita gente pede e implora pelo WhatsApp, e eu tenho a minha opinião sincera de que o WhatsApp é um tanto quanto invasivo. Muitas vezes a pessoa faz o primeiro contato, a loja faz o primeiro contato pelo WhatsApp, é instantâneo. Ela fez o primeiro contato pelo WhatsApp, eu bloqueio na hora. Porque eu falo assim, calma aí, o WhatsApp pra mim o WhatsApp pra mim é um lugar onde eu tenho o direito de ignorar a minha mãe. Você não vem me mandar mensagem aqui não, entendeu? Então, e aí sobra, entre muitas aspas, a SMS. A SMS, ela tem um papel fundamental, ela é um complemento, ela é uma virada de chave que pode acontecer para algumas lojas. Como que você enxerga isso? No mercado americano, SMS é tudo hoje, né, cara? Super funciona. No Brasil, eu acho que é um complemento importante, porque quando a gente traqueia ali e mensura o que foi feito de SMS, a gente tem até uma taxa de conversão interessante. Por mais que a gente, mas eu nem olho mensagem, tem gente que, dependendo do seu público, é aquilo que eu falei, estuda sobre o seu público. Eu vejo pessoas de maior idade se reagindo muito a SMS, entendeu? Então, depende de quem que é o teu nicho. O WhatsApp, concordo com você, ele é invasivo, então tem que ter uma cadência bem moderada no WhatsApp, ou seja, que você não seja ali uma pessoa intrusiva. Eu gosto de entrar no WhatsApp do cliente de maneira estratégica. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um cliente que vende pasta de amendoim, e a gente agora, após compra, a gente manda um guia de 60 receitas que você pode fazer com pasta de amendoim. Então, eu não estou mandando no WhatsApp da pessoa, compre de novo. Não, olha só esse e-book que eu posso te entregar e tal. E aí eu abro um caminho diferente ali. Eu quero mais ser um amigo dela no WhatsApp do que uma loja, entendeu? Que aí é uma estratégia diferente. Mas o SMS é um complemento. Eu gosto de usar, não é o que está escalando, dando milhares de feedbacks ali tops, assim, mas tem uma taxa de conversão relevante. E dependendo do nicho, funciona melhor que outros. Então, eu considero como um complemento interessante do Bacana. CRM. Eu pergunto exatamente porque, assim,
como que eu valido essas informações? Eu entendo que exatamente no mercado americano, cara, SMS é tudo. é tudo. É tudo e mais um pouco, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham com e-commerce pra lá, e eles falam, cara, no Brasil a galera não usa. Eu falo, cara, usa. Usar, usa. Se não usasse, a gente não ia receber notificação das empresas de cartão de crédito Exato. por SMS. E todo mundo olha. Você não ia receber notificação da Defesa Civil por SMS. Os golpistas não estariam usando também, né? Exato. Todo mundo manda SMS. A diferença é que o brasileiro, por comodidade, principalmente do WhatsApp, foi pro WhatsApp e saiu do envio de SMS. Mas a gente que é um pouquinho mais vivido aí no mundo, para não dizer velho, pô, eu lembro da época que a Oi bombou no Brasil porque ela disponibilizava, acho que 100 SMS por dia gratuito para todo mundo. Pô, isso aí faz um bom de uns 15 anos aí, mas, cara, todo mundo mandava SMS. Por quê? Porque a tecnologia democrata da época era, pô, você tem um aparelho celular, então você pode se comunicar agora por mensagem. Com a democratização da internet, pô, todo mundo vai pro mais fácil. Eu vou pro WhatsApp, porque o WhatsApp é de graça. SMS eu ainda tinha um custo de 0,001. Pro e-commerce, já não é assim. Pro e-commerce, muitas vezes o WhatsApp, um disparo de WhatsApp, é muito mais caro do que um disparo de SMS. Além de intrusivo. E uma conta que eu gosto de trazer, que eu acho muito validada, é... Hoje, no Brasil, você pode pegar qualquer rede social. E olha que o Brasil é top 3 maiores países com consumo de rede social. Se você juntar, pegar qualquer uma dessas redes sociais, nenhuma tem tantos usuários ativos quanto a rede móvel de celulares do Brasil. Hoje, de linhas ativas no Brasil, você tem 93 milhões de linhas ativas. Quer dizer que você tem 93 milhões de possibilidades de falar com pessoas por SMS. Enquanto em rede social, ou até mesmo... E a gente fala de rede social, até o próprio WhatsApp, esse número não dá nem metade. Então, existe essa visão, e eu entendo que, como você disse, é estratégico. Não é para falar, não vou mais mandar e-mail, vou mandar só SMS ou só vou mandar WhatsApp. Entenda o seu público, entenda o seu cliente, entenda como se comunicar com ele. Perfeito. Uma vez que você entendeu isso, e aí você pode usar a Edrone, pode usar a consultoria do DI, pode usar todos os cases que a gente trouxe aqui como validadores, mas a grande parte da coisa tá aqui, ó, na mente do jogador, né? E aí, Di, eu queria uma opinião sua e aí agora falando bem especificamente de Edrone, de o que a Edrone hoje consegue oferecer para facilitar a jornada de conversão. Porque a gente está aqui exatamente traçando essa premissa de que conversão não é sorte, tem um processo, dá para guiar. E como que a Edrone entra no meio desse processo para ajudar um e-commerce a alavancar o modelo de conversão dele? Eu vou falar por conta própria, porque bastante cliente nosso usa a ferramenta Edrone, então eu gosto muito das automações que vocês permitem fazer, da IA, que ajuda demais, muito bacana, é bizarro, né, criação de e-mail, tudo, então isso ajuda demais. Eu acho que essa plataforma all-in-one de CRM que vocês têm, ela é bem interessante, porque eu tenho tudo dentro de um lugar só, não preciso sair usando uma plataforma para isso, uma plataforma para aquilo. Então eu tenho tudo no mesmo lugar e eu posso agora pegar as minhas estratégias não convencionais e aplicar e automatizar elas, entendeu? Que nem essa clusterização aí, fazer na mão não dá. Então eu boto na ferramenta o que eu quero e a regra segue, entendeu? E então... cara, é bizarro, né? Porque assim, pra gente que já trabalha com isso há um tempo, e parece que a gente está falando uma coisa muito absurda, mas assim, clusterização já existe há muito tempo. A gente já fala sobre segmentação. Para quem é do tráfego aí, tá aqui para ouvir a gente só falando mal de vocês, uma coisa que o tráfego aprendeu a fazer muito bem, e a minha base de segmentação vem exatamente do tráfego, é entender com quem eu quero falar. O tráfego pago já fazia isso lá atrás, ele já clusterizava muito bem. A diferença é que dentro de um CRM, quando mais você clusteriza, você não está mais torcendo para falar com alguém daquele nicho. Você está já falando com aquela pessoa. Você já está pronto para falar, igual eu disse ali, a mensagem certa, no momento certo, para a pessoa certa. É isso. É vender... Não adianta querer vender shampoo para careca, né, gente? Exato. Você vai aumentando sua taxa de conversão cada vez mais, né? Para conseguir potencializar ali o resultado, principalmente na base de clusterização. Então, acho que esse é o primordial hoje. Cara, eu gosto de falar isso com muita tranquilidade, porque eu já trabalhei com outras ferramentas no meio desse tempo todo. Eu falo com tranquilidade
da MailChimp, porque foi minha professora Nossa, usei muito também. Todo mundo que tá aí faz tempo, cara, MailChimp era lei, porque primeiro ela era gratuita, então dava para você testar muita coisa. Acho que era mil contatos, era 1000 contatos, alguma coisa assim. Era 1000 contatos. E você já conseguia fazer muita coisa por ali. Tudo isso sem automação, sem inteligência artificial. E, pô, a gente ralou muito ali para fazer. Então, pô, quando eu vejo a Edrone hoje, e eu falei isso na minha entrevista quando eu fui entrar na Edrone. Eu falei assim, ó, se eu tivesse conhecido a Edrone 1 ano antes, vocês não iam estar me entrevistando, porque eu ainda ia estar trabalhando no e-commerce que eu trabalhava, ia estar provavelmente rico, milionário, e não ia estar precisando fazer uma entrevista aqui para trabalhar com vocês. Mas tudo isso com muito bom humor, mas é muita verdade, porque para quem trabalha fazendo gestão de um e-commerce, é muito complicado você cuidar de produto, cuidar de estoque, cuidar... E essa é uma parte muito importante, gente. Cuidar do seu financeiro. E quando a gente fala de financeiro, não é só de contas a pagar, é olhar para o jurídico, olhar para o imposto, Exato. Olhar para as letrinhas miúdas e conseguir transformar aquilo numa operação saudável. Agora, você imagina fazer tudo isso e ainda cuidar da comunicação, cuidar de como você vai ser assertivo, porque é uma balança. Você pode ter esse lado funcionando perfeitamente. Se esse aqui não tá, esquece, vai derreter de venda. E a mesma coisa, você pode ter uma comunicação linda, fluindo, maravilhosa. Daqui a pouco a Receita Federal bate na porta da sua empresa e te fecha, que você está devendo imposto. Exato. Então tem que ter esse equilíbrio. E hoje eu vejo que o que a Edrone proporciona nesse quesito de all-in-one, né? Tudo num lugar só, de maneira fácil. Você precisa de resultado, quer ler relatório, quer saber qual que é o seu produto vencedor, quer saber o mapa de calor do teu site. Cara, tá tudo aqui, ó. Fácil, veja, use de modo estratégico. E aí, eu ia fazer essa outra pergunta, porque eu ia falar, pô, e você tem algum case que você gostaria de trazer? Mas, pô, pelo que você disse, a Edrone já faz parte dos seus cases, né? A gente gosta bastante da solução. Então, eu queria, pra gente fechar esse papo, queria uma opinião sua de quais são as próximas tendências, o que mais que a gente pode esperar pro e-commerce, principalmente focado em conversão. Porque, pô, hoje a gente falou bastante sobre modelo estratégico, sobre pensar no que está sendo feito. A gente ressaltou a importância da hipersegmentação, da comunicação personalizada, mas para quem está ouvindo a gente agora, gostou, já tem que estar pensando assim, ó, putz, eu estou fazendo tudo isso, eu estou no caminho certo. O que mais? Qual que é o próximo passo? Eu vejo, assim, espelhando ali um pouco do mercado americano, que é onde eu mais respiro, e participei agora em abril do Seller Summit, que é o maior encontro de vendedores de e-commerce no mercado norte-americano, eu percebo que a principal tendência que eles vêm apostando muito, que vai refletir aqui, é o que eles chamam de concierge commerce, que é uma inteligência artificial que consegue ficar 24 horas atendendo seus clientes e vendendo para eles. Porque para pensar, é até meio frustrante para mim quando eu chego lá e falo que aqui, quando dá 17 horas, já não tem mais atendimento. E aí só no outro dia, às 8 da manhã, para a pessoa responder. Cara, mas e à noite? Vocês perdem venda? É um horário que tem o menor custo por anúncio, é onde as pessoas estão mais propensas a tomar uma decisão, às vezes. Então, o concierge e-commerce, ele vem como uma... já tem ferramentas, mas aqui no Brasil estão surgindo algumas que vêm com soluções que ajudam o e-commerce vender 24 horas por dia como era para ser, entendeu? Porque senão a pessoa entra no site, ela tem uma dúvida, ela não vai comprar, o que ela vai fazer? Vai embora. Aí, no outro dia, se ela lembrar, ela entra, ela não vai ter ninguém para tirar a dúvida e etc. Então, essa é uma tendência muito forte que eu vejo. Então, assim, é explorar, a gente acaba de ganhar, então, talvez 8, 9 horas no e-commerce de venda que a gente não tinha. Isso é uma coisa que eles apostam muito. Precificação dinâmica, isso é uma coisa que eu vejo eles falarem muito e trazer aqui como tendência, com IA também. Cara, isso aí é muito doido. É igual as companhias aéreas fazem já, né? Eu ia falar exatamente isso. Eu tenho alguns amigos que trabalham... Eu tive a oportunidade de trabalhar em muita startup. Eu trabalhei com um gênio muito doido aí do ITA e tal. E esses dias eu estava com um amigo meu em casa falando que ele estava desenvolvendo exatamente um algoritmo para uma empresa de transporte do Brasil, que eu não posso dizer qual, mas que ele estava desenvolvendo uma clusterização bucketizada. Aí eu tô falando o difícil para muita gente aí, mas ele estava fazendo uma clusterização bucketizada para precificação dinâmica. Então ele tinha uma quantidade de vagas, cada uma tem já seu preço pré-definido, só que isso tem várias variáveis. Tipo, o ônibus quebrou.
Ele precisa recolocar esse ônibus e esse outro ônibus, que era um de 32, virou um de 28. Ele precisa manter a mesma taxa de lucro. E aí, como que faz tudo isso? Aí ele estava desenvolvendo um modelo matemático com um algoritmo para poder colocar isso para rodar. Perfeito. Cara, e assim, eu fico orgulhoso de mim mesmo, de entender o que ele estava me explicando. Porque fazer eu jamais conseguiria fazer. Mas a hora que... Agora, explicando para o pessoal que está em casa. Ele estava criando um modelo automático que toda vez que ele anunciasse a quantidade de vaga, ele anunciasse um transporte para aquele local, do A ao B, ele pudesse precificar diferente, baseado em quantas vezes aquela pessoa visitou aquele anúncio, quanto foi a oscilação de preço naquele meio tempo e qual é a maior probabilidade dela comprar, baseado na experiência dela. Então, por exemplo, ela visitou 3 vezes, dentro dessas 3 vezes, uma vez estava 30, outra estava 28, outra estava 32, mas a última vez que ela comprou perto da casa dos 30. E aí, na 4ª vez que ela visitar, vai estar com um preço preparado para ela, facilitando que ela tome a decisão de compra. Pô, a hora que... Né, a gente fala todos esses nomes bonitos, mas a hora que ele me explicou isso, eu olhei e falei assim, cara, genial. Deixa eu te perguntar, você já comprou alguma passagem porque você... Tava vendo várias, de repente você entrou naquele site e viu que tava muito barato. Você falou, não, se eu sair daqui eu não consigo de novo. Sim. Isso é o que a precificação dinâmica faz com o neuromarketing ali na cabeça das pessoas. Então, no e-commerce americano, eles já estão trabalhando dessa maneira. A Amazon já faz isso. Às vezes o mesmo produto vai mudando de preço durante o dia e você vai ter a sensação, puta, agora é a hora, entendeu? Eu já passei por isso. E aí, é nessas partes que eu dou graças a Deus que eu sei o que está acontecendo no mercado. Porque senão eu já teria gastado uma bolada em produtos que eu fico acompanhando. Porque tem aqueles produtos que são desejo, que você fica olhando e você fala, putz, deixa eu ver. Pô, nossa. Isso é mais um gatilho, né? Ficou R$200 mais barato. Aí você fala, não, pera, R$200 mais barato? Não, eu vou ter que comprar. Você não quer correr o risco. Aí você fala, não, agora é a hora. Mas eu paro e penso assim, Edivaldo, isso é uma estratégia. Eles estão te enganando. Esse produto... Tem então um Edivaldo racional aí que fala com você, né? Mas ele fica assim, mas mesmo assim tá um precinho bom, né? Podia ser agora a hora. Mas eu consigo ter esse consciente, mas quantas outras pessoas que de fato é o público majoritário do e-commerce estão ali pela compra de emoção. Putz, bateu agora é a virada do cartão, do dia X que eu tô com dinheiro e, putz, esse é o melhor preço dos últimos 3 meses. Exato. A pessoa não vai pensar duas vezes. Tem um livro que eu li, que é americano, que ele chama Biology, que é a ciência da compra. E eles falam lá que 90% das compras no e-commerce são feitas de maneira emocional. E esses 10% a gente justifica com a razão depois. Então a gente compra na emoção e depois fala, não, mas eu precisava disso. Não, mas eu já estava querendo mesmo. Então, ele ensina o que está do outro lado da telinha e como lidar com esse comportamento. É bem legal. Cara, isso eu acho que fecha com muita chave de ouro esse nosso papo, porque pro pessoal que ficou mais interessado em tudo isso, pô, eu convido particularmente a seguir o Di, que além de ser essa pessoa que nos deu uma aula hoje, também é um dos embaixadores da Edrone, então vocês vão tirar muita dúvida com ele diretamente e para se manterem atualizados sempre que possível de tudo isso que a gente falou e do que mais vier acontecendo. Né, Di? Então, pô, se você quiser deixar um recadinho pro pessoal de casa pra gente ir encerrando por hoje, fica à vontade, esse momento é seu. Diga onde o pessoal te encontra e que tipo de dúvidas eles podem tirar com você. Legal. Bom, tudo sobre e-commerce. É o meu principal canal ali, acho que você vai poder se interagir mais no Instagram, né? O Di Santana BR, DIH Santana BR. E lá você pode perguntar qualquer coisa, tá? De e-commerce, etc. Dica final, a gente tá num podcast de Drone, eu não quero, não é enviesando, mas eu quero deixar claro para vocês. Cuidem da base do cliente de vocês se você for um dono de e-commerce, senão alguém vai fazer isso melhor que você e você vai ficar ali um eterno buscador de novo cliente. Então, eu bato muito nessa tecla há muito tempo sobre retenção e defendo que, cara, a energia tem que estar muito dentro de casa. É 6 vezes comprovadamente mais barato vender para quem já comprou de você. Então, fica a dica aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido o episódio também. É isso, gente. Di, vou te entregar aqui o nosso kit de participante de E-Droner, tá?
E pro pessoal de casa, eu já deixo aí aquele recado. Se você curtiu esse papo, comenta aqui embaixo, já deixa suas dúvidas, porque o Di provavelmente volta muito em breve pra gente bater mais um papo e a gente aproveita pra tirar essas dúvidas. No mais, eu convido todo mundo a seguir aqui o canal da Edrani, seguir o Di Santana em todas as redes, deixa um like, compartilha com aquele amigo que tá precisando sair do achismo e de fato converter, e a gente se vê na próxima. Até mais e tchau, tchau! Valeu! Foi?